Acrônimo e frases mnemônicas, essa é a terceira ferramenta essencial. Você tinha a associação simples, associação complexas e o acrônimo é a terceira ferramenta essencial do processo de memorização. Na sequência, a gente vai para as avançadas, que as avançadas são utilizar essas ferramentas dentro de listas e associar uma com a outra. Nós vimos que a memorização, a associação complexa vai pegar palavras abstratas e você precisa converter essa palavra abstrata em uma imagem. E nós fazemos isso de várias formas. Então a gente pega dogmática, a gente usa, por exemplo, a primeira sílaba e lembra de qualquer outra palavra que possa funcionar. Ou algum trecho aqui. E o que foi descoberto com isso? Que esse trecho, quando a gente usa, como a gente estuda associado à palavra. Então, o meu foco eu quero memorizar dogmática. E para isso eu vou imaginar um trecho de memória. Como eu tenho o foco mais o gancho de memória, esse simples dog serve para lembrar de dogmática naquele contexto. Por exemplo, o mate, o dogma, a matemática, por exemplo, serve para lembrar de dogmática naquele contexto. Mas o que foi descoberto na memorização? Que mesmo que você use não apenas um dog, mas a primeira letra é suficiente dentro de um contexto para você se lembrar da palavra como um todo. O que é fera a respeito disso daqui? Que você, à medida que você está fazendo seu estudo para concurso, você pode utilizar os acrônimos como se fosse uma ferramenta rápida de memorização para uma lista simples. Para você. Você vai precisar de mais revisões. Essa é a desvantagem do acrônimo. Mas ele, como vantagem, você pode fazê-lo de maneira muito rápida. Alguns exemplos de acrônimos que você já viu na vida foi para sobreviver no segundo grau, onde o professor criava várias histórias para você se lembrar. Então, qual é a ideia do acrônimo? É pegar uma lista que você precisa memorizar, pegar a primeira letra dessa lista, de cada um dos elementos dessa lista, e com essa primeira letra, você cria ou uma palavra nova, esse é um acrônimo, ou você cria uma frase mnemônica envolvendo todos eles. E aí tinha hoje li na capa da revista brasileira, Coisas Francesas, Bela Magnólia casou com o senhor Barão, e aquelas coisas todas que a gente se lembrava. Então, no concurso público, você já viu isso em alguns lugares. Você já viu o LIMP, por exemplo, você já usou o LIMP, que são os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pegou a primeira letra de cada um desses elementos e criou para cá. Às vezes a gente dá sorte como isso daqui. Às vezes você pode pegar não a primeira letra, mas a primeira sílaba. Então eu tenho os fundamentos, eu tenho soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, pluralismo político. E com a primeira sílaba, sociediva plu, por exemplo. Agora, o que é interessante? Sempre que você tiver uma lista como essa, você consegue atacar um artigo, atacar um acrônimo e memorizá-lo. Qual é a sequência de um acrônimo? Como que você faz? Você pega uma lista, você escolhe utilizar a primeira letra ou a primeira sílaba, e você pode fazer isso assim mais ou menos misturado também, a primeira letra ou a primeira sílaba, e você cria uma palavra nova, uma palavra que resuma aquela ideia. Então, por exemplo, dentro dos fundamentos eu tenho sociediva plu. Por exemplo, os objetivos da República Federativa, eu tenho construir, garantir, erradicar, reduzir, promover, eu boto pro. E ao juntar isso aqui, você consegue pro, com de construir, de garantir. E sempre que você usa isso como uma ferramenta de revisão, quer dizer, você tem o original aqui e você tem essa revisão nessa sequência, você pode ir linkando e aí dá para você ir fazendo essa sua memorização. E aí, à medida que você for tendo, uma coisa legal sobre os acrônimos é que você pode mexer na ordem. Tem coisas que você precisa da ordem, por exemplo, algumas etapas, mas a maioria das coisas, a maioria das listas, você não precisa de ordem. Então você pode mexer nisso daqui e gerar uma palavra nova do jeito que você quiser. Então, por exemplo, os instrumentos de fiscalização do TCU são auditoria, levantamento, acompanhamento, monitoramento, inspeção. Eu tenho um L e um M, são minhas duas consoantes, eu tenho 3 vogais. Se eu fizesse uma palavra assim simples, eu teria alami. Alami serve como uma palavra assim.
essa palavra sozinha não funciona. Essa palavra, depois de uma sessão de estudo, onde você usa isso no momento para você revisar, para você se lembrar que ALAMI são auditoria, levantamento, acompanhamento, inspeção, monitoramento e inspeção, aí a coisa funciona. Mas você pode mexer com essa palavra, porque ALAMI não tem tanto sentido. Eu posso ter uma mala, uma imala. Tem o iPhone, tem o iMala, agora, por exemplo, indo de baixo para cima. Eu posso ter a lama, lama-i, ou então um i deu lama. Quando o TCU chega em algum lugar, deu lama nesse negócio. E qualquer uma dessas palavras tem. Mai quem? Mailá. É Mailá. O cara, quando não sabe inglês, mas é porque é no Mailá, por exemplo. E dessa forma, rapidinho, você consegue criar um acrônimo. E esse acrônimo fica como base para você fazer uma revisão. Deixa eu te mostrar um outro exemplo de acrônimo. Esse daqui foi de um cara que eu acho muito fera, o professor Roberto Troncoso. Ele que criou esses dois acrônimos que eu vou mostrar agora. Ele participou de uma das primeiras turmas minhas, é um brother, a gente conversou muito disso. Hoje ele é consultor do Senado. Então ele tem, por exemplo, a Constituição da República são classificadas quanto ao módulo de elaboração, a forma, o conteúdo, a extensibilidade, a origem, a alterabilidade. Mufukseoa. Pô, não tem tanto sentido. Funciona, funciona. Posso pegar as sílabas. É o mofocoezoal. E mofocoezoal. Se você repetir isso várias e várias vezes, parece nome de remédio, mas repete isso várias e várias vezes, que a coisa funciona. Mofocoezoal. Show. O que ele coloca? O que ele fez, por exemplo? Ele alterou essa ordem aqui e você vai testando quais são as consoantes, qual é a palavra que dá para falar com isso daqui. E ele colocou, por exemplo, na tela cheia tem conteúdo, alterabilidade, forma e extensão. Um café. Um café. Café MO. Que tipo de café MO você toma? Um café MO. Ele botou, por exemplo, é um café mocatino. Um café mocatino. E você tem aqui quais são as formas de classificação de uma Constituição. Quanto a o que ele é classificado. Esse daqui é o acrônimo funciona, utiliza e no final eu vou mostrar um exemplo. Próxima coisa, você tem as frases mnemônicas. As frases mnemônicas são, ao invés de você pegar isso e fazer uma palavra com um HR, sócio de vaplu, limpe, lamai, cafex, um café mocatino, por exemplo, você usa essa palavra, essas letras ou essa letra ou essa sílaba para fazer uma frase. Então, por exemplo, é possível que você já tenha visto algum sobre isso aqui. A gente tem na sequência do Sol, eu tenho Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Usando essas mesmas letras, que daria MVT Majusal, Sauron aqui, que não faz muito sentido, quanto mais o seu acrônimo, a sua frase mnemônica conseguir fazer algum tipo de sentido, melhor ele fica para você. Então, dá só uma olhada em como é que fica isso daqui. Alguns exemplos de frases mnemônicas. Você já viu isso daqui? Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Ah, mas e se eu não pensasse nisso? Qualquer coisa funciona. Vamos outro aqui. Minha velha, traga meu jantar, salada, uva, nozes e peiras. Na verdade, cada pessoa escreve uma frase mnemônica diferente com isso daqui. E dessas frases mnemônicas, essa quantidade de coisa, qualquer um que você fizer, ele funciona. Como que você faz isso? Você fez uma sessão de estudo, você criou representações mentais, você montou um resumo e agora no seu resumo tem uma lista de alguma coisa, uma lista de competências, uma lista de etapas, uma lista de elementos, uma lista de fatos históricos, uma lista de pessoas que estão envolvidas. Tem alguma coisa que você quer memorizar isso. Como que você faz? Você pode utilizar a ferramenta as ferramentas da associação, elas servem para coisas maiores, elas servem para uma memorização mais duradoura, o que você fica. Ou você pode utilizar um acrônimo ou uma frase mnemônica. E dá uma olhada no que ele fez. As classificações, esse daqui é do Troncoso também, o conteúdo, alterabilidade, forma, extensão, modo de elaboração e origem, a gente precisa, essas são a base, mas elas têm alguns detalhes depois. Então, por exemplo, com relação ao conteúdo, ela pode ser formal ou material. Com relação à alterabilidade, a Constituição pode ser rígida, semirrígida, imutável, flexível.
Com relação à forma, ela pode ser escrita ou não escrita. Com relação à extensão, pode ser analítica ou sintética. Ao modo de elaboração, pode ser dogmática e histórica. Com relação à origem, pode ser cesaurista, outorgada ou promulgada. E você quer memorizar isso também. Vamos utilizar agora uma frase mnemônica. Como é que é a frase mnemônica? Você vai, da mesma forma, você vai organizando isso aqui, vai mexendo ali na estrutura, você já tem o café mocatino aqui no canto, e você vai originar isso e vai criar uma frase. Uma frase usando essas primeiras letras como base. Então, por exemplo, esse daqui foi o que ele criou. Mas olha só, qual seria a melhor maneira de você tomar um café mocatino, quentinho, por exemplo? Aí olha só aqui na tela cheia. Eu vou descendo e você vai ver a frase. Ouvindo uma FM no Rio Grande do Sul. Incrível! Eu fiquei escutando Nat Roots, assobiando um samba, o DJ tocando um hip hop, coisa de outro planeta. E você, ao utilizar isso daqui, você tem uma frase mnemônica. E com essa frase, essa mesma frase, ouvindo uma FM no Rio Grande do Sul, incrível, fiquei escutando Nat Roots, assobiando um samba, o DJ tocando hip hop, coisa de outro planeta. Você tem, de repente, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 elementos que complementam o seu estudo. Você vai assistir uma aula, por exemplo, o professor passou um tempão falando, passou 4 horas falando das classificações da Constituição, mas você não tinha na ponta da língua quais são elas. E ao utilizar uma frase mnemônica, você pode fazer. Bora fazer umas juntas. Vamos fazer a gente uma frase mnemônica dentro desse processo. O artigo 59 da Constituição, ele fala sobre o processo legislativo. Então, o processo legislativo compreende a elaboração de emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução e uma lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. O que nós sabemos? A gente vai utilizar uma frase mnemônica. Lembra comigo, quais são os 5 passos para você memorizar qualquer coisa? A história da foca. Lembra da foca, lembra da foca. Primeiro é um foco. A gente vai direcionar o foco. Eu quero memorizar os elementos aqui do processo legislativo, essas 7 ferramentas aqui. Próximo, a escolha de uma técnica. Qual é a técnica que a gente vai utilizar? Vamos utilizar uma frase mnemônica. E aí a gente vai pegar cada um dos elementos, vou transformar mais ou menos numa imagem, no caso vou transformar em uma palavra, que eu consiga imaginar, por exemplo, vou juntar e colar essa palavra uma com a outra e nós vamos criar uma frase mnemônica. Então, por exemplo, como é que eu faço? Eu tenho uma lista e eu vou como se eu estivesse sublinhando as palavras que eu quero memorizar, e essas palavras que eu quero memorizar, eu vou marcando quais são as letras que eu quero tê-las memorizadas. Então, por exemplo, deixa eu fazer uma besteira. Tem um durex perto. Coisa aqui na hora é assim, certo? Mas vamos lá, eu não preciso de durex. Eu vou trazer já para cá. Olha só que ninja. Deixa eu ver como é que fica aí na tela. Diz se eu preciso mexer? Pronto. Então, olha só. Eu tenho o processo legislativo. O PROLE. Emenda à Constituição. EC. Lei complementar. LC. LO. LD. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução. E lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Eu posso fazer numa outra ordem. Lembrando, um acrônimo você pode mudar a ordem. Mas vamos fazer um aqui ao mesmo tempo. O trabalho maior fiz a minha sessão de estudo, coloquei isso aqui no meu resumo. Então, agora que eu quero memorizar, você capturou essas letras e jogou as letras para cá. Você vai querer fazer um acrônimo agora sobre isso aqui, para se lembrar desse elemento. O que a gente faz? A gente faz uma frase mnemônica. Eu vou contar uma para vocês, por exemplo, que eu fiz com isso. Processo legislativo, prole. Qual é uma palavra que eu lembro que tem a prole, que eu lembro a prole, por exemplo? Eu vou colocar proletário. E você, por exemplo, se você estuda para concurso, você não quer ser proletário. Você quer ser servidor público, por exemplo. Você não quer ser proletário, você quer ser servidor público. Então eu vou contar uma história focada nisso aqui, uma frase mnemônica. Pensa comigo. Ser proletário é ECA. Isso é coisa de louco. Coisa de louco que cheira loló. Eu não sei se o loló cheira ou fuma, os especialistas em drogas aqui na sala. Certo? É coisa de louco que cheira leló. É coisa de louco e doido. Me poupe. Me poupe. Me poupe de ladainha.
Então vamos lá. Ser proletário, eca, é coisa de louco que cheira loló, louco e doido. Ah, me poupe de ladainha. Resumindo, quem quer ser proletário? Só o louco, louco, do Heráclito. Isso aqui fechou e fechou uma palavra. E aí o que você usa? Você usa uma frase mnemônica para se lembrar dessa coisa toda. Então repete comigo, puxa aí da sua cabeça. Ser proletário, eca, coisa de louco. Repete aí na sua cabeça. Louco que cheira... Eu não sei se cheira ou fuma. Você sabe se cheira ou fuma, loló? Acho que cheira. Então, vamos lá. Certo? Louco que cheira loló. Louco e doido. Vamos lá. Louco e doido. Ah, me poupe de ladainha. Me poupe de ladainha. Resumindo, ser proletário hoje em dia, só o louco do Heráclito. E isso você cria uma frase mnemônica. Essa frase você vai repetir algumas vezes. FM do Rio Grande do Sul, minha avó tem muitas joias. Isso você repete algumas vezes e aí você tenta agora decodificar. Então agora que você criou uma frase mnemônica, a gente precisa só fazer a decodificação para ver se esse código que você criou você consegue acessar agora, usar isso como gancho para você acessar agora as palavras originais. Então você diz ser proletário, reca, coisa de louco que cheira loló, louco e doido. Louco e doido. Ah, me poupe de ladainha. Resumindo, ser proletário só o louco do Heráclito. Então, beleza. Você fez isso aqui. Agora vamos tentar decodificar. Ser proletário. Proletário queria dizer o quê? Ah, o processo legislativo. ECA. Compreende a elaboração de ECA. Emenda constitucional. É coisa de louco, a lei complementar. Que cheira loló, LO. Lei ordinária. Louco e doido, LD. Lei delegada. Me poupe de ladainha, MP, medida provisória, de ladainha, decreto legislativo. Resumindo, resolução. Ser proletário, só o louco, uma lei complementar, disporá sobre a do Heráclito. Elaboração, redação, alteração e consolidação do processo legislativo, certo? E dessa forma a coisa funciona. E o que é legal? Você não precisa colocar isso com tudo. Você vai encontrando alguns que você tenha dificuldade, você sinta que sejam importantes para você. Certamente, aquelas matérias que têm muito a ver com o seu estudo. E só tendo o nome de várias coisas já é suficiente para você ter um monte de resultado. Então, por exemplo, uma prova aqui de analista judiciário. É incorreto afirmar que o processo legislativo compreende a elaboração de medida provisória. Ele elabora medida provisória? Sim, me poupe. Lei delegada? Sim, louco e doido. Provimento? Não, provimento não tem na história do Heráclito. Então, essa daqui já é a alternativa errada. Então, só terminar. Decreto legislativo? Me poupe de ladainha. Resolução? Resumindo. Então, você tendo isso aqui como base, te ajuda a não precisar pensar em várias coisas. Aqui do titular de serviço do cartório. O processo legislativo compreende, dentro de outras espécies de normas, as emendas à Constituição, sim, as leis complementares, sim, e os decretos legislativos, alternativa correta. Próxima daqui, o último. O processo legislativo compreende a elaboração de emenda à Constituição, ECA, lei complementar, coisa de louco, lei ordinária, que cheira loló, lei delegada, louco e doido, medida provisórias, me poupe, decreto legislativo, de ladainha. Resumido, isso foi uma questão para a prova de analista do Senado. Então, ao utilizar e aplicar a memorização e os acrônimos ou as frases mnemônicas em elementos chaves, definitivamente você tem bons resultados. Agora, no seu nível de habilidade, você pegou o acrônimo, você conheceu essa ferramenta, o acrônimo e as frases mnemônicas, conheceu essa ferramenta, você já tem o nível 1 e o nível 2 de habilidade. Seu trabalho agora é aplicar isso em 10. Aplique isso em 10 elementos do seu estudo. Não queira aprender agora. Pega resumos que você já tenha e que tem um trecho, você vai dizer, eu vou criar um acrônimo nisso aqui, ou uma frase mnemônica, que aí a coisa vai ficar fera. Chegamos ao fim desse módulo e no próximo a gente vai arrochar em alguns elementos excepcionais. Nós vamos aplicar esses 3, você tem alguns dias para você conseguir aplicar e ficar cobra nisso aqui, e a gente vai aplicar essas 3 ferramentas a utilizar as listas e tudo mais. Agora você é um gênio da memória. Até lá!